Gravo esse boletim em função dessa capa da revista Veja. A revista Veja, que segundo todos no mercado especulam, é controlada indiretamente pelo banqueiro André Esteves, dono do banco BTG Pactual. Quando a família Tivita vendeu a editora Abril, André Esteves comprou a revista Exame e, segundo se diz no mercado, exerce influência editorial sobre a revista Veja. Bom, o que faz a Veja nessa reta final de eleição no Brasil? Convida Jair Bolsonaro para uma entrevista. E há muitos detalhes muito interessantes nessa entrevista aqui que merecem ser levados em consideração. Primeiro, a iluminação, né? Bolsonaro parece até uma pessoa boa, né? Olha só que cara legal, a luz está boa na cara dele, não está mostrando a pele tão danificada que ele vinha apresentando nos últimos dias. Ele fala, quanto mais Estado, pior, né? Ou seja, Bolsonaro, então, tenta conquistar o mercado financeiro, os liberais brasileiros. Em entrevista à Veja, Bolsonaro promete mais privatizações. Qual é a privatização que o mercado quer? A privatização da Petrobras. A Petrobras é a maior riqueza do Brasil, começou a ser entregue depois do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, quando Pedro Parente implantou a política de preços da Petrobras. Bolsonaro privatizou muita coisa da empresa, gasodutos, etc. Mas o que ele está prometendo agora talvez seja privatizar a própria empresa, né? Defende as conquistas econômicas de seu governo. Então, quando Veja não escreve assim, defende o que vê como conquistas econômicas de seu governo. Veja endossa. Então, diz que Bolsonaro trouxe muitas conquistas para o Brasil. Se diz arrependido das polêmicas com as mulheres, né? Então, Bolsonaro vira até um cara que não é mais um agressor de mulheres, não é mais um cara que chama a Simone Tebet e a Soraya Tronic de Step e não sei o que foi o outro adjetivo usado, não fala mais que a filha foi uma fraquejada, né? E não fala mais que não estupra a deputada Maria do Rosário porque ela não merece, né? Agora ele é um cara que até gosta de mulher, né? Afirma que Lula foi conivente com a corrupção e volta a fazer críticas pesadas a Alexandre de Moraes, né? Então tá aí o estadista Jair Bolsonaro na capa de Veja. Bom, quando a gente volta à entrevista em si, a gente percebe uma coisa muito interessante. O que está em jogo ali? Né? O que está em jogo, na verdade, de um lado, pressionar o ex-presidente Lula para que ele faça mais e mais concessões ao mercado financeiro. Né? Por exemplo, que ele entregue rapidamente o ministro da Economia, que é a grande demanda que eles têm. Que Lula mantenha, talvez, a política de preços da Petrobras. Né? Então, o que é essa política de preços? Os preços são corrigidos quase que diariamente em função da taxa de câmbio e em função da cotação internacional. O Brasil perde a capacidade de formar os preços da Petrobras, tendo uma empresa, os preços dos combustíveis, tendo uma empresa integrada, como o Brasil tinha no passado, com refinaria, produção, refino, né? Aliás, com exploração, refino e distribuição. Então, é o esquartejamento, a venda total de tudo. Muitas pessoas dizem que o Bolsonaro provoca asco em certos setores da sociedade brasileira. É verdade, mas o Bolsonaro também desperta a cobiça de muita gente. Se o Bolsonaro conseguir efetivamente privatizar a Petrobras, que é o plano do segundo mandato, o Brasil vai perder suas perspectivas de desenvolvimento. O Brasil não terá energia barata para o seu crescimento, muito embora o Brasil tenha feito a maior descoberta de petróleo dos últimos anos. O Brasil será condenado ao subdesenvolvimento. Mas isso não significa que algumas pessoas não possam ganhar muito dinheiro, mais do que já tem. Os bilionários poderão ficar multibilionários. O Brasil hoje tem a divisão entre os que estão comprados na privatização da Petrobras e os que não estão comprados na privatização da Petrobras. O que o Bolsonaro está dizendo para o mercado é o seguinte, bilionários, eu posso fazer vocês ficarem ainda mais bilionários, né? E aqui tem essa frase chave que Veja destaca com um olho gigantesco e ele fala: no passado fui estatizante, votei contra reformas, mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Hoje penso diferente, sou um liberal e o livre mercado nos ajudou a superar a questão da pandemia. Parece até que ele enfrentou a pandemia, né? Chega a ser cômico se não fosse trágico o que acontece no Brasil de hoje, né? Bom, uma ala importante dos economistas brasileiros, aqueles do Plano Real, apoiam o ex-presidente Lula de maneira incondicional. Quero aqui, então, elogiar Pedro Malan, Armínio Fraga, André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, economistas que estão dizendo basicamente o seguinte: a privatização da Petrobras não vale uma ditadura. A privatização da Petrobras não vale atirar o Brasil no colo do fascismo. É isso que está acontecendo, gente. E aqui do outro lado o mercado está dizendo, vem com a gente aqui, que esse cara vai entregar tudo.
mas não vai ter mais futuro o Brasil. Quem se importa com o futuro? Né? O que importa é ganhar muita grana hoje para gastar amanhã. Né? Então é assim que algumas pessoas estão fazendo, é assim que algumas pessoas estão trabalhando. E eu quis fazer esse alerta porque achei essa entrevista extremamente sintomática, o que mostra que há uma movimentação das classes dominantes, da burguesia no Brasil, em direção a Bolsonaro. Assim como há uma movimentação também de certos setores da elite em direção ao Lula, né? Há uma disputa, há uma disputa. E o Lula sabiamente está dizendo, primeiro eu tenho que ganhar a eleição, depois eu anuncio o meu ministério.